Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, às nossas atividades, do livro de ciências, capítulo, a matéria se transforma, certo? Então, vocês estão vendo aí a nossa abertura, tá? Nós estudamos, na aula passada sobre os estados físicos da água, não foi? A transformação, o processo pela qual cada um passa, como é que gasoso, líquido, nós sólido. Falamos também sobre a mudança, de estado, no caso vaporização, solidificação, não foi isso? Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre propriedades físicas, observáveis da matéria, certo? Então, aqui nós vamos primeiro ler um pouquinho, saber mais, e depois a gente vai comentar, certo? Então, para conhecer as propriedades físicas observáveis, primeiro precisamos entender o que é matéria. Olhe o ambiente ao seu redor, o que você vê? Todos os objetos, assim como a água, o ar, são formados por matéria. Ela possui duas propriedades bem específicas, que é massa e volume. Então, o que é massa? É tudo aquilo que pode ser medido com auxílio de uma balança. O que é volume? É a relação do espaço ocupado por uma quantidade de matéria. Transformações da matéria. As transformações das matérias podem ser reversíveis quando elas podem voltar a ter as mesmas características depois da transformação. Irreversível, quando os materiais têm suas características alteradas após a transformação. Transformações reversíveis da matéria, que são substâncias que sofrem transformações de acordo com as variações da temperatura. Então, aí no caso, por exemplo, o ferro é um exemplo de material que dilata quando a temperatura aumenta. Por isso, as vigas de ferro dos trilhos por onde passam os trens apresentam pequenos espaços. Esses espaços, chamados de juntas de dilatação, impedem que as vigas de ferro deformem quando aquecida pelo sol. Então, observem aí, tem um exemplo, tem a gravura aí, no livro de vocês. O concreto usado nas construções também se dilata ao ser aquecido, por isso é necessário deixar espaços entre placas de concreto para que a superfície não se deforme ao se dilatar. Vamos lá. Falando mais um pouquinho, tem o seguinte, Você, a tia já leu essa parte aí, aqui os exemplos que eu estou mostrando para vocês, como tem no livro de vocês também. Aí nós temos juntas de dilatação em trilho do trem e temos juntas de dilatação em calçada de concreto, tá? Vamos lá. Nós temos nessa página a continuação, tá? Então, nós vamos falar agora também dos que não é reversível. Mas antes eu vou continuar ainda falando dos reversíveis. As substâncias que, ao passar por mudança de temperatura, mudam de aspecto, ou seja, tem a sua aparência alterada.
Isso acontece com alguns metais. Veja, por exemplo, algumas dessas etapas de transformação, por exemplo, do ouro, né? Um vegetal valioso. Aliás, um metal, desculpa, um metal valioso. Então, nós temos aí porção pequena de ouro, aí ouro fundido, quer dizer, o ouro derretido, e a barra de ouro, certo? Ela passou por uma transformação, né? Por um processo, por etapa de transformação. Quando o ouro é submetido a uma temperatura muito elevada, ele se funde, ou seja, passa de estado sólido para o líquido. O calor faz o ferro dilatar, mas quando ele esfria, volta ao tamanho normal. O mesmo acontece quando é um metal, gente, né? Qualquer outro metal, tá? Aqui nós temos, né, essas transformações são reversíveis, pois os materiais voltam ao mesmo estado em que estavam anteriormente, tá bom? Das alterações que sofreram, certo? E agora nós vamos falar sobre transformações irreversíveis da matéria. Ainda materiais que passam por transformações que alteram as substâncias que os formam, de modo que após a transformação não voltem mais o que eram antes. Essas transformações são chamadas de reversíveis. Então, nós temos aí um objeto, uma observação aí. O ferro é um exemplo de material que, além de passar por transformações reversíveis, também pode sofrer transformações irreversíveis. Sabe como? Quando se enferruja. Isso acontece quando o ferro fica exposto à umidade e ao oxigênio presentes no ar. Então, nesse caso, acontecem algumas reações químicas e o ferro não volta a ser como era antes, tá, pessoal? Então, o ferro não volta a ser como era antes, se caso aconteceu ferrugem. Pronto, aqui outro exemplo de transformação irreversível é a queima da madeira, né? A madeira queima, ela não pode voltar a ser madeira, né? Ela fica nas cinzas, tá bom? Aí nós temos, ela se transforma em carvão, mas o carvão não volta a ser madeira. O mesmo ocorre com os alimentos, que após serem cozidos não voltam a ser como era antes, na caso do ovo, por exemplo. Tá? Os ovos são ricos em proteínas, em tipos de nutrientes, né, Durante o cozimento, o calor faz com que as proteínas se multipliquem, né, ou modifiquem essa forma clara, né? A clara muda de transparente e viçosa para branca e rígida. Essa transformação é irreversível, pois o calor do cozimento alternou a matéria que forma os ovos cozidos. Né? No caso aí, os ovos cozidos, olha só, antes ele era cru, ó, né? Ele alterou, né, a matéria que forma o ovo cru, né? E aí tá aí, ó, certo? Ele não volta a ser o ovo, né, cru, né? Isso que ele é irreversível. Pessoal, aí nós temos também falando sobre o fator presente no cotidiano, tá? Da transformação química. Então, há um fator presente no nosso cotidiano que também pode causar transformações químicas nas matérias, é a luz. Você já notou que alguns objetos, como cortina, mudou da cor ou ficam desbotados com o tempo? De fato, quando objetos recebem iluminação constantemente, pode ter alguma coisa de suas características
modificadas e, por isso, podem ser prejudicados, como as obras de arte em galeria e museus. Então, aí nós temos assim, para minimizar esses efeitos, são colocados filtros de proteção contra a radiação, tá? Radiação ultravioleta nas lâmpadas de museu, para evitar que obras de artes feitas com teorias orgânicas, com país, terra e tudo, né, envelheçam rapidamente. Além do envelhecimento, as cores das obras podem ser modificadas por alguns tipos de luz. Aqui nós temos uma arte, né, que é a arte do girassol, tá? Então vocês vão ler com calma, tá bom? Aqui nós temos a imagem do Vicente Willem van Gogh, né, que ele é um pintor, né? Então, aí vocês vejam ele como era, na maioria, ele vamos saber um pouquinho dele. Então, ele foi um pintor holandês e é considerado pintor dos Estados Unidos, né? Aliás, do pintor Van Gogh, que foi o holandês, foi o pintor holandês e é considerado um dos artistas mais importantes dos últimos tempos, tá? Então, na maior parte de seus quadros, ele representou paisagem ou frutas, flores e que encontravam a bela beleza das cores realçadas pela luz. E aqui a gente está falando mais um pouco sobre ele. Olha só, agora nós vamos falar sobre a atividade na página 151. Então, nós temos aí a primeira, no caso dessa menina aí, né? Embaixo nós temos madeira inicial, nós temos processo, nós temos lenha queimando, produto final, madeira queimada, e transformação irreversível e reversível. Então, primeira, né, madeira, chocolate, lenha queimando, chocolate derramando. Produto final, madeira queimada, cinza, chocolate derretido. E finalmente vamos colocar o nome, se é reversível ou irreversível. Então, primeiro lá em cima é reversível e o de baixo, porque né, é reversível, tá? Vamos aqui passar para outra. Nessa segunda questão, você vai colocar se é reversível ou irreversível. Então, ovo cozido, irreversível. Papel queimado, irreversível. Placa de concreto dilatada, reversível. Gelo derretido, reversível. Prego enferrujado, irreversível. Estourar milho de pipoca, irreversível. Então, são coisas que não voltam a ser como era antes, tá bom? Então, nós temos aí a terceira questão, né? A resposta está aí, né? A terceira é que eles entenderam sobre as transformações irreversíveis e reversíveis por meio de um esquema ou de um mapa conceitual usando ferro como exemplo. E agora nós ficamos, né? Terminamos a nossa aula, ficamos por aqui. Até as nossas próximas aulas. Se cuidem, né? Fiquem com Deus, né? Beijão. E a gente deixou uma mensagem para vocês, tá? Então, sejam bem-vindos ao melhor local para conhecer, né? Aprender e ser feliz. Aluno, esta é a nossa casa, tá? Então, fiquem com Deus. Beijo. Até as nossas próximas aulas.